Sejam bem-vindos a mais um Liderança e Sabedoria, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre gestão e sobre liderança. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos você vai poder se aprofundar mais na liderança. Você vai ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre gestão de pessoas. O tema de hoje é um tema que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Líder autoritário. Olha só, é muito comum na sua trajetória de vida profissional você ter passado por um líder autoritário. É muito difícil conviver com um líder autoritário, porque nem sempre o líder autoritário ele é bem compreendido. Não se trata do que ele fala, o problema do líder autoritário é o que ele fala. Inclusive, esse episódio eu quero começar, a hora que eu comecei a gravar aqui, eu lembrei de um líder autoritário que eu tinha. Na primeira empresa que eu trabalhei, meu primeiro emprego foi no McDonald's. Então, eu tinha, o gerente que me contratou na época, o líder que me contratou, era um cara muito bacana, era um cara democrático, era aquele cara que você gosta, ele sabia falar com as pessoas e tal. E aí, eu lembro que quando ele saiu, veio um outro gerente, veio um outro líder, e esse era um líder autoritário. Então, quando ele chegava, primeiro que quando ele chegou, ele não foi bem recebido. Por quê? Pela má fama que ele tinha. Então, olha só que interessante. O líder autoritário, lembra quando eu falei para você? Ele é mal compreendido e automaticamente ele carrega uma má fama. Então, os funcionários, quando souberam que tinha uma mudança e quando souberam quem vinha, já foram levantar. Quem que é esse cara? E a fama dele não era boa. Então houve ali uma rejeição do time, era a pessoa chorando pelo que saiu e apreensivas pelo que estava chegando. E para mim isso tudo era novo, era meu primeiro emprego, eu tinha 16 anos. Eu nunca tinha me deparado com essa situação. Como assim, muda um líder? O que acontece? Tem gente falando que não quer continuar, que quer sair, e aí, o que eu faço? Porque eu era imaturo, eu era novo. E eu lembro que quando esse líder chegou, ele era uma pessoa bem séria. Então, realmente, assim, ele trazia essa questão da autoridade. E eu lembro que para mim foi um conflito, porque é assim, todo mundo está falando mal dele, mas me chamava a atenção a postura que ele tinha. Eu achava legal aquilo, mas eu não podia admitir, porque as informações que eu recebia era que aquele autoritarismo dele era algo negativo, mas aquilo me chamava a atenção. Eu achava bacana a postura séria dele. Tanto que em vários momentos depois na minha vida, que eu precisava tomar uma decisão, precisava ter uma postura mais séria, eu lembrava dele. Então, olha só que interessante. Ele me ensinava sem falar nada. Então, quer dizer que... Cleito, quer dizer que você era um líder autoritário? Não. Só que existem momentos que é necessário ser um líder autoritário. E quando eu precisava ser um líder autoritário, eu lembrava dele. Eu não fazia como ele, mas a postura, eu lembrava dele. Então quer dizer que isso já estava aqui dentro, e talvez por isso me chamou a atenção. Mas para mim era um conflito pela imaturidade da época, eu era funcionário. Mas eu lembro que olha só, tem algo que ele me falou, isso deve, deixa eu ver, 95, 96, 30 anos. Olha só, quanto tempo? Quase 30 anos, 23, 27 anos. E tem algo que ele falou, que até hoje eu lembro onde nós estávamos, e o que ele me falou. Porque aos poucos eu fui me aproximando dele. Então, assim, eu nunca fui de dar trabalho para os meus líderes. Então, meu pai me ensinou, até pela criação que eu tive, a respeitar. E uma vez que você recebe uma ordem, você tem que cumprir, porque na hierarquia ele está acima de você. Então, nesse sentido, eu não dei trabalho para ele. E eu lembro que logo no começo, quando a gente começou a se aproximar ali e tal, eu estava no salão, cuidando ali do salão, e ele sinalizando alguns pontos, né, da loja em si, coisas até mesmo que eu tinha que fazer, mas também de outras pessoas. E aí ele falou algo assim que na hora eu não concordei e não concordo até hoje. Ele falou assim, é mais fácil você trabalhar com animais do que com pessoas. Olha o que ele falou. E aí eu falei assim, mas por quê? Não entendi o que ele falou. Ele falou, porque o animal, depois que você ensina, que ele aprende, vamos falar assim, animais domésticos,
Animais que você ensina. Se você pegar exemplo no circo, tem números com animais. Você pega cachorro, tem cachorros muito inteligentes, que ele aprende onde fazer xixi, ele aprende como comer. Uma vez que ele aprende, ele não faz mais diferente, ele não te dá trabalho. E as pessoas não, você ensina, mas elas fazem o contrário. E aí assim, eu não concordei com ele e hoje, ao longo desses anos todos na liderança, eu também não concordo. Porque eu acho que esse é um diferencial do ser humano, é uma particularidade. Existem pessoas que sim, você fala para ela, faz isso e ela executa, mas o nosso desafio em lidar com pessoas é justamente isso, as pessoas não são iguais. As pessoas não são robôs, as pessoas não são animais. Talvez naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, até mesmo para poder falar, olha, eu tenho uma visão diferente, eu não falei nada, eu só ouvi, não concordei, mas também não questionei. Até pelo autoritarismo dele, eu falei, eu não vou fazer graça aqui e levar uma de graça, né? Mas hoje eu entendo que esse é o desafio da liderança, você está lidando com pessoas, e as pessoas não são iguais. O nosso desafio é gerir as nossas emoções. Se você falar assim, Cleito, é difícil conviver com a sua equipe? Sim e não. Porque ela me traz momentos agradáveis, mas tem momentos que eles realmente também me tiram do sério. Mas é aí onde está a magia da liderança. Só que o mais difícil não é eu lidar com eles. O mais difícil é lidar aqui, comigo, com as minhas emoções. O mais difícil é eu não falar aquilo que eu penso em momentos inadequados. O mais difícil é entender que as pessoas têm um pensamento diferente do meu, que as coisas não vão sair 100% do meu jeito. Então, o nosso desafio não tem a ver com pessoas, tem a ver primeiro com você. Se você aprender a gerenciar suas emoções, é muito mais fácil você lidar com a emoção das pessoas. Mas sabe por que é tão difícil lidar com as pessoas? Porque você não consegue gerenciar suas emoções. Até hoje você não aprendeu. E aí o que você faz? Você foge. Você não quer encarar os seus problemas, você não quer encarar os seus desafios e você quer focar nas pessoas. Então, meu conselho aqui inicialmente, só nessa abordagem aqui, nessa historinha que eu contei, foque em você. Se você se tornar um gestor das suas emoções, se você conseguir governar as suas emoções, é muito mais fácil a convivência com outras pessoas. É muito mais fácil você ajudar outras pessoas. Você quer ajudar alguém? Porque você está bem, você consegue ajudar uma pessoa. Mas se você não está bem, você foge dos seus problemas, você não quer encarar os seus problemas, dificilmente você vai ajudar as outras pessoas. Então, é isso que eu acredito, por isso que eu foco muito no Cleiton, por isso que sempre que alguém me pergunta qual é o seu maior desafio, meu maior desafio é o Cleiton. É fácil conviver com o Lucas, com o Matheus, com a Arielle, o difícil é conviver com o Cleiton. O Cleiton me dá trabalho. Mas também quando eu estou de bem com o Cleiton, eu vou estar de bem com todo mundo. Quando eu não estou bem comigo mesmo, eu não consigo estar bem com as pessoas. Então eu queria já, só nessa introdução, compartilhar com você um pouco do que eu acredito. E agora eu quero falar com você sobre o líder autoritário. Para alguns de vocês, você vai falar assim, Cleiton, só esse começo aqui eu já aprendi muito. Sim, que bom que você entendeu. Mas eu quero falar hoje sobre o líder autoritário. O líder autoritário, como eu disse, é difícil muitas vezes de conviver, difícil de compreender, ele é mal interpretado na maioria das vezes, porque não é o que ele fala, é como ele fala. Pode ver. O problema quando você tem um líder autoritário não é o que ele falou para você, é como ele falou, a expressão corporal, o tom de voz, o jeito que ele te olhou, a maneira, você se sentiu mal, você se sentiu humilhado muitas vezes. Quando você tem um líder autoritário, você se sente humilhado. Parece que ele quis pisar em você. Ele passa soberba em alguns momentos. Por isso que o líder autoritário, ele não é bem visto pelas pessoas. O problema é que todos os líderes têm um pouco desse autoritarismo dentro de si e não percebe. Então eu quero trazer aqui características para você identificar em que momento eu estou sendo esse líder autoritário. Vamos lá. Primeira delas, centralizador. Ele centraliza tudo nele, porque necessidade de estar no comando, necessidade do autoritarismo dele ser praticado. Segunda delas, controle rígido. Líder autoritário é muito rigoroso. O líder autoritário não tem negociação. Não existe isso ele falar para você assim, olha, eu quero uma gravação de qualidade. E aí a equipe fala, olha, é porque hoje não deu certo, olha, porque a câmera não funcionou. Não existe isso com ele. Ele quer ir ponto, acabou, não tem negociação. Então ele é muito rígido, ele é inflexível.
pelo autoritarismo que ele carrega. Por isso que a convivência é difícil. Não é simples. Outra característica, a comunicação ela é unidirecional. Como assim? De cima para baixo. Então, você recebe o comando, você recebe a ordem, ponto. Não existe eu quero expressar minha opinião. Deixa eu dar uma sugestão. Não, líder autoritário não. Ele mandou o que é a cabeça dele. Eu não estou falando que está certo. Cabeça dele. Mandou, você tem que obedecer. Então ele dá o comando, você executa. A comunicação é de cima para baixo. Outra característica, decisões unilaterais. Ele decide. Ele fala para onde vai. Então não é uma decisão democrática. Não é uma decisão que deixa eu ouvir meu time, deixa eu entender o que as pessoas pensam. Não, eu sei o que é melhor para todos, vai ser feito isso daqui, ponto final. Impõe regras, não existe uma sugestão. O líder autoritário não existe sugestão, existe a imposição. Então ele não vai sugerir que vai ser feito assim, ele já vai impor, é isso aqui e acabou. E não tem negociação, pode ver. Ele fala de um jeito que você não consegue questionar, você não consegue sugerir, você não consegue expressar a sua opinião, porque aquilo foi imposto. Não é aberto a mudanças e não aceita opiniões diferentes. Então, mudança para ele, não. A não ser que ele entenda que é necessário e não tem essa de você querer dar uma opinião diferente do que ele falou. São características. Comportamento de um líder autoritário. Ordens diretas, sem direito a questionamento. Ele fala, você executa. Na cabeça dele é assim que funciona. Ele fala, você executa. Outra coisa, está sempre observando o que todo mundo está fazendo. Por quê? A questão do autoritarismo. Peraí, Ariel, você está mexendo no quê aí? O que você está fazendo no celular? Mateus, você está falando com quem? Não estou fazendo, não, estou anotando o que você está falando. Não, você está falando com alguém, mostra aí para mim. Aí ele vai fazer assim, mostra aí para mim. É uma característica dele, porque é necessidade, ele está monitorando. Ele precisa saber o que as pessoas estão fazendo. Entendeu? Outra característica dele, disciplinador rigoroso. Repare, quando você trabalha com um líder autoritário, você é disciplinado na marra. Eu vou te dar um exemplo. Volta lá na sua época de escola. Os professores autoritários que você tinha. Repare, quando você tinha um professor autoritário, você não chegava atrasado. Você não saía para ir no banheiro durante a aula dele. Você não levantava do seu lugar. Por quê? Ele te disciplinava meio que na marra. Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que serviram ao exército, homens que serviram ao exército, repare que ele sai de lá disciplinado. Por quê? Porque lá a questão do autoritarismo, em alguns casos, você aprende na marra aquilo. Então ali você te ensina muita coisa. Então ele é um disciplinador nato. Outra característica, não gosta de ser criticado. Não critique um líder autoritário. Porque ele não aceita. Ele não tem essa característica de aceitar, de ser criticado e falar, poxa, obrigado pela direção. Pelo contrário, ele vai vir para cima de você. Ele vai buscar um erro seu para falar, engraçado, você quer falar de mim, por que você não corrigiu isso aqui? Não existe crítica para ele. As metas são rígidas, centralizador nas informações, não gosta de debates. Não tem negócio de diálogo, debater. Não, ele falou e aquilo lá acabou. As informações, todas centralizadas. Você não consegue, tem coisa que você nem fica sabendo. Porque ele fala aquilo que ele entende que você precisa saber. Então, se ele achar que você não precisa daquela informação, ele não vai te passar. Desvantagens de ter um líder autoritário. Olha só. Primeira delas, funcionário não tem autonomia. Por quê? É só ele que manda. Segundo ponto, funcionário não pode ter ideias. Não é que não pode, é que ele não aceita. As coisas precisam sair do jeito dele e ponto final. Então, o funcionário tem dificuldade em se expressar. Geralmente, parte da equipe está desmotivada quando você tem um líder autoritário. Isso é uma desvantagem. Repare, quando o líder é autoritário, você não tem uma equipe engajada, todo mundo feliz. Todo mundo focado, indo para cima. Não. Você tem uma equipe onde você tem 2, 3 pessoas dando resultado e essas estão felizes, mas a grande maioria às vezes está desmotivada. Porque não concorda com a maneira como ele fala, não concorda com a maneira como ele conduz o time. Então essa é uma desvantagem. Outra desvantagem, ambiente de pressão para algumas pessoas. Porque o ambiente de pressão, olha só,
O ambiente de pressão, ele se torna ambiente de pressão, depende de quem está fazendo a leitura. Se você pegar a minha equipe aqui, ela pode falar assim para você, não, o ambiente aqui é tranquilo. Ou não. Ela pode falar assim, o ambiente aqui é de pressão. Porque o ambiente de pressão, ele envolve maturidade, ele envolve experiência. E o líder autoritário, ele é especialista em criar ambientes de pressão. Pela maneira como ele conduz o time. Então, é uma desvantagem para quem não tem maturidade. Ok? Maturidade emocional. Só um ponto de atenção. Separe o líder autoritário, porque ele é muito parecido de um líder narcisista. Então separe, eu estou falando aqui de autoritarismo. Eu não estou entrando na linha de líderes narcisistas, só para você ter essa clareza aqui, tá? Outra coisa, cultura dele é a cultura do medo. Então ele acha que quanto mais medo a pessoa tem, isso é uma desvantagem, mas ela vai produzir. Política do medo. Então ele pressiona, ele ameaça, porque ele acha que é assim que o resultado vai vir. Nem sempre, na maioria das vezes, não é assim que vai realmente aparecer o resultado. Outra coisa, falta oportunidade para ideias, você não consegue falar e existe uma alta rotatividade no time. Então aqui são as desvantagens de você ter um líder autoritário. Mas olha só que interessante, existem algumas vantagens em líderes autoritários. Não é só coisa ruim, não acabou o mundo. Porque olha só, se líder autoritário fosse tão ruim, não existiria. Por quê? Ele não ia dar resultado. Se só tivesse coisas negativas, todo líder autoritário que surgisse, ele não duraria muito tempo. Mas tem benefícios no líder autoritário, porque olha só, ele tem clareza nas diretrizes dele, e ele é rígido. Então, eu vou te falar porque eu tive vários líderes autoritários ao longo da minha vida profissional. Então, olha só, eles me ensinaram muito. Falar para você que foi fácil lidar com eles? Claro que não. Falar para você que eu tive crenças? Claro que sim. Criei traumas, feridas emocionais? Sim, pela falta de maturidade que eu tinha na época. Eu sofri? Sim. Eu tive líderes autoritários que me machucaram, emocionalmente falando. Mas só que eu também cresci muito com eles. Deixa eu te falar aqui, olha só. Com eles eu aprendi que eu era capaz de fazer coisas que eu não imaginava. Por quê? Porque ele fez uma leitura a meu respeito, ele sabia que eu era capaz de fazer aquilo da maneira dele, com o autoritarismo dele. Eu acabei descobrindo habilidades que eu tinha, eu acabei descobrindo coisas que eu sabia fazer bem, que até então eu não imaginava. Então eu cresci muito na mão dos líderes autoritários que eu tive. Não estou dizendo que foi bom e que foi tranquilo, mas eu estou te falando que foi necessário para o meu crescimento profissional. Tem coisas que eu vivo hoje porque lá atrás eu tive um líder autoritário que me moldou. Mas na época eu não estava feliz. Então isso quer dizer que em algum momento da sua vida profissional pode ser que seja necessário passar um líder autoritário na sua vida, para mostrar para você a capacidade que você tem. Isso não quer dizer que você vai ficar feliz e vai agradecer a ele. Você só vai entender a importância dele depois que ele sai da sua vida. Esse líder que eu contei a história para vocês lá no começo, hoje eu sei a importância que ele teve. Eu não concordava com o que ele fazia na época. Apesar de alguns comportamentos eu achar legal, eu admirar aquilo. Mas ele me ensinou muita coisa. Mas na época eu não tinha essa leitura. Se você me perguntasse, eu falava, não, eu quero que ele vá embora. Tanto que foi duas alegrias, né? Uma quando chega, outra quando vai embora. Quando ele saiu, eu falei, poxa, agora sim, agora a gente vai ficar tranquilo. Então é importante você fazer essa leitura, a leitura correta da fase que você está e do líder que você precisa. Isso aqui vai te ajudar. Outra vantagem, decisões rápidas e eficientes. Ele é muito prático. Ele decide, ele resolve e a resolução dele traz resultado. Porque o líder autoritário, repare, ele traz resultado. Existe um prazo de validade, porque você não consegue trabalhar com ele muito tempo. Mas no período em que ele está naquela equipe, ele traz resultado. E por isso que muitas vezes ele muda muito rápido de time, porque ele chega a dar resultado, então o fato dele dar resultado, mandam ele para outro lugar, para ele dar resultado em outro lugar, depois ele vai para outro, ele está sempre mudando. Porque existe um prazo de validade. Se ele ficar muito tempo com uma equipe, a equipe não aguenta. O líder autoritário, existe prazo de validade para se trabalhar com ele. Se ele ficar muito tempo no time, vai ter uma rotatividade alta de funcionários. Porque o funcionário chega, ele extrai o que o funcionário tem de melhor,
Só que pelo ambiente de pressão que ele exerce, esse funcionário tem um prazo de validade, ele não aguenta muito tempo. Outra vantagem, tem foco no resultado. Repare, ele minimiza conflitos. Quando você tem um líder autoritário, não tem esse negócio de conversinha, um está com raiva do outro, um brigou com o outro. Não, ele chega aqui, resolve, acabou. Gente, foco no resultado, acabou. Ele não quer saber se, porque o fulano passou e não falou bom dia para você. Não, não tem isso não. O negócio dele é aqui, gente, a gente está aqui para trabalhar. A gente está aqui para vender, a gente está aqui para produzir. Então ele acaba minimizando conflitos entre o time. Foco nos processos estabelecidos. Então olha só, qual que é a regra da empresa? Qual que é o processo que deve ser feito? Ele vai focar nisso. Então olha só, eu te trouxe aqui vantagens de um líder autoritário, mas te trouxe muito... se você olhar esse vídeo de hoje, tem mais pontos de atenção que você precisa tomar cuidado do que necessariamente, é legal ser um líder autoritário. O líder autoritário tem suas vantagens, mas sem equilíbrio traz mais desvantagens. Cleiton, fiquei na dúvida. Devo ser um líder autoritário? Em alguns momentos, sim, é necessário. Infelizmente, em alguns momentos vai ser necessário que você se posicione, que você coloque a pessoa em seu devido lugar. O que você não pode esquecer? O que é importante? O respeito. Eu posso cobrar, eu posso ser rígido, mas eu tenho que respeitar. Eu preciso entender também se esse nível de cobrança vai me trazer resultado. Tem pessoas que sob pressão elas te dão resultado, mas tem pessoas que sob pressão elas não funcionam. Elas não vão te entregar, elas vão travar. Então, a mensagem principal desse vídeo é: em que momento você precisa ser um líder autoritário? E se realmente você precisa. Porque ao longo desses anos, exercendo liderança, em vários momentos eu precisei exercer autoridade, sim. Porque às vezes você tem funcionário que é sem noção. Você tem pessoas que acham que é o dono da empresa. Ele acha que o mundo gira em torno dele. Ele acha que as coisas precisam ser do jeito dele. É crianças emocionais que nós temos no time. Quer só fazer o que ele gosta, não quer fazer o que é preciso. Aí é onde o líder autoritário precisa entrar, para colocar ele no lugar dele. Com respeito. Isso aqui é importante você entender. Cleiton, semana passada você falou da liderança paternalista, hoje você falou do líder autoritário. Estude as duas. Em que momento você precisa ser essa pessoa? Você quer se aprofundar mais sobre liderança, sobre gestão? Eu vou te fazer um convite, vem para a Imersão Evolution. Eu sempre falo que deixo para falar dela no final, porque eu quero falar para realmente pessoas que vão até o final do vídeo. Então, entra no meu site, cleitonpinheiro.com, ou vai lá no meu Instagram, Cleiton C. Pinheiro, me chama no direct. Vou pedir para a equipe te passar informações. O que é Imersão Evolution, Cleiton? Ambiente de mudança de mentalidade, mudança de nível. Lá você aprende mais sobre gestão emocional, gestão de pessoas, gestão estratégica, intencionalidade. Como ser intencional sem ser interesseiro. É um ambiente que você chega de uma maneira e você sai de outra. Então esse é o meu convite para você. Uma coisa que eu vou te sugestionar, compartilhe esse vídeo. Conhece algum líder, conhece algum empresário? Manda esse vídeo para ele. Não precisa falar, lembrei de você nesse vídeo. Olha, você já conhece o Liderança e Sabedoria? O Liderança e Sabedoria sobe toda sexta-feira, às 7h15 da manhã, no canal do Cleiton Pinheiro. Então manda esse vídeo, vai lá nos seus stories, posta. Para você que assistiu esse vídeo e chegou até aqui, posta lá nos seus stories. Você vai estar ajudando pessoas sem nem saber. Você nunca sabe quem são as pessoas que Deus colocou no seu caminho que você precisa abençoar. Então, fica aqui a minha dica para você. Deus abençoe a todos e até a próxima semana.